Olá, boa noite. Começa agora o Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, eu converso sobre política regional e uma política bem localizada mesmo. Vamos falar sobre Rio Branco. E o convidado de hoje é o primeiro secretário da Câmara de Vereadores, vereador Jackson Ramos, vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Senhor Jackson, ontem foi terça-feira. Terça-feira, é isso? Isso, terça-feira. Uma sessão barulhenta na Câmara de Vereadores, Sim. em função do que os vereadores de oposição chamaram de uma manobra dos parlamentares da base de apoio ao prefeito Marcos Alexandre. Segundo os vereadores de oposição, fizeram a manobra de maneira que os parlamentares de oposição ao Marcos Alexandre não pudessem integrar o grande expediente. Que confusão é essa? Na condição de primeiro secretário, que explicações o senhor tem a dar? Sim. Bom, inicialmente eu gostaria de dar boa noite à população de Rio Branco, no caso, e à população de todo o estado do Acre. Na verdade, o grande expediente é um expediente que nós temos na Câmara de Vereadores de Rio Branco, onde 5 vereadores falam por 10 minutos. Para você ter ideia, de fevereiro até agora, nós fizemos em torno de 60 sessões, não é? E é claro que a bancada de oposição hoje consta de 5 vereadores, né? Nós, da base de apoio ao prefeito Marcos Alexandre, temos 11 vereadores e tem um mandato também, que é um mandato que se diz independente. É claro que nessas quase 60 sessões que fizemos até o momento, essa foi a primeira sessão onde não se conseguiu. A diretoria legislativa, que faz a programação junto com a mesa diretora, foi a única sessão dessas do início do ano para cá, 60. que não conseguiu contemplar nenhum vereador de oposição fazendo parte do grande expediente. Mas não conseguiu por quê? Os vereadores de oposição não se inscreveram? Não há inscrição. Na verdade, é feita uma inscrição pela própria diretoria legislativa e mesa diretora, que determinam quais são os vereadores que falam por número, naquele mês especificamente. Então, esse calendário é feito mês a mês, no caso, e no final do mês anterior ao próximo, você já entrega esse calendário com a fala de todos os vereadores. E aí tem vereadores que vão falar 2 vezes no mês, outros 3 vezes ao mês. Então aí, na verdade, nós temos um problema matemático de análise combinatória. Exatamente, exatamente. Se não me falha a memória... Sim, análise combinatória. É preciso aí estudar uma maneira que sempre haja alguém da oposição. Né? Como eles têm apenas 5 vereadores, conseguiram eleger apenas 5 vereadores, é claro que essa matemática nem sempre dá certo. Né? Você veja que nós estamos aí na metade do ano e essa foi a primeira sessão, a de ontem, onde não constou nenhum vereador de oposição fazendo parte do grande expediente na sessão, no caso. Né? Agora, vereador, eu acho que deu para compreender o problema. Na verdade, não se trata de uma manobra, se trata de um problema de combinações, que a gente brincou aqui a respeito, mas brincou, mas é verdade mesmo. Sim. É um problema matemático de análise combinatória que vocês vão ter aí que estudar uma maneira de fazer com que sempre haja a contemplação da oposição. Já fizemos essa conversa hoje, inclusive, na sessão da Câmara, deixei claro, me inscrevi no pequeno expediente, deixei claro que fizemos uma conversa ontem, junto com a diretoria legislativa e mesa diretora, onde nós vamos procurar evitar, mesmo que a matemática não permita, nesse momento, que alguém participe, mas nós vamos tentar, de alguma forma, compor com a base para que sempre tenha alguém da oposição compondo e tendo esse espaço no grande expediente, para que não ocorra novamente essa manifestação, que é uma manifestação legítima. Nós estamos na democracia, como oposição, eles se posicionaram, tomaram a decisão que eu não concordei. O senhor está se referindo ao fato deles saírem do plenário, da sessão, afinal de contas, foi um desrespeito aos demais vereadores e eu acredito que também a população que elegeu cada um dos 5 vereadores para que estivessem presentes e se tivessem falado apenas, nós com certeza teríamos tentado fazer uma correção para que pudéssemos estar contemplando cada uma das siglas partidárias e também a base de apoio e a base de oposição. Tá? Semana passada, um outro assunto que chamou a atenção na Câmara de Vereadores foi o fato de que a mesa diretora, me parece, não teve sessão na quinta-feira, se não me falha a memória, porque estava tendo que adequar a agenda do Legislativo à agenda do prefeito Marcos Alexandre. Não.
isso sim seria uma espécie, uma forma de desrespeito à população, né? Sim, mas não aconteceu. Nós tivemos todas as sessões, as únicas sessões que não ocorreram nesse primeiro semestre foram sessões, no Mas caso há esse esforço de vereadores. do Legislativo em se adequar à agenda do prefeito? De forma alguma. O Legislativo é um poder independente. O prefeito, claro, ele convida todos os vereadores a participarem de algumas agendas específicas, mas nós, vereadores da base, alguns vereadores às vezes participam, outros não, mas em nenhum momento a Câmara de Vereadores deixou de fazer nenhuma sessão para participar de uma agenda específica do prefeito Marcos Alexandre e nem de governo do Estado, né? As únicas sessões que não ocorreram foram justamente algumas sessões que caíam em dias de feriado, apenas, feriado municipal, feriado estadual, né, e feriado nacional, mas nenhuma agenda em nenhum momento foi suspensa, de nenhuma sessão de Câmara foi suspensa para a participação de agenda efetiva. Por falar em governo do Estado, vereador, chamou a atenção também na sessão de ontem o fato de que o tema, e aí é um tema que não chega a fazer parte da agenda da situação ou da oposição, que é o tema segurança pública. Sim. Me perdoe a expressão, mas o que um vereador quer se enxerindo com essas coisas? Assim, não é um tema de responsabilidade de um deputado estadual? Então, é que na verdade, por conta de alguns fatos que ocorreram, nós tivemos recentemente essa semana, a morte de um primo de uma das vereadoras, que é o primo da vereadora Laine Petecão. Quero aqui já deixar a solidariedade à família, inclusive. Então, se tomou esse tema dentro da Câmara, os vereadores de oposição, principalmente, tomaram esse tema como um tema de base de discussão, né? E é claro que o vereador, como qualquer cidadão, e somos vereadores de uma das 27 capitais do país. O Brasil, para você ter ideia, apresenta números que são estrondosos do ponto de vista de segurança pública, né? Você imagina que o Brasil é o 5º país mais populoso do planeta. Nós temos 207 milhões de habitantes. Quando você se compara à China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. No Brasil, com 207 milhões de habitantes, nós cometemos 60 mil assassinatos por ano. Na China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, são cometidos 13.500 assassinatos por ano. A Índia, que é o 2º país mais populoso do planeta. Isso sem contar os assassinatos que o próprio governo chinês pratica, né? Isso, que aí são ações governamentais, né? E aí a Índia, por exemplo, é uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. O 2º país mais populoso do planeta, comete 43 mil assassinatos por ano. Estados Unidos, o 3º país mais populoso do planeta, 326 milhões de habitantes, comete 13 mil assassinatos por ano. A Indonésia, que é o 4º país, com 256 milhões de habitantes, comete em torno de 20 mil assassinatos por ano. O Brasil, com 207 milhões de habitantes, chega a cometer 60 mil assassinatos. É muita gente. Isso significa, desses 5 países mais populosos do planeta, que o Brasil comete sozinho 39% desses assassinatos. Então é uma questão que não é só local, regional ou da cidade de Rio Branco, né? O estado do Acre, para você ter ideia, cometeu, no estado do Acre, até nesses primeiros 6 meses do ano, foram cometidos 231 assassinatos, dos quais 149 aqui na capital. Desses 149 assassinatos cometidos aqui na capital, 80 já foram para a justiça, 70 estão em andamento, em fase processual, aguardando liberação de processos que dependem de perícia para poder fazer a elucidação. Então você veja que é um nível de elucidação alto que nós temos dentro do Estado. Para você ter ideia, o nível de elucidação de assassinatos no Brasil não chega a 8%. Em alguns estados chega apenas a 2%. E aqui no Acre? Aqui no Acre nós estamos batendo quase 90%, não é? Nesses primeiros 5 meses do ano, como eu te falei, dos 149 assassinatos cometidos em Rio Branco e mais 80 no interior, os da capital e interior somados, nós já foram encaminhados 150 elucidações, né, desses casos até o momento, dos quais 80 já estão na justiça e 70 aguardando apenas instrução processual, aguardando situações de perícia técnica. Eu acho que do ponto de vista da importância do assunto, acho que isso não se questiona. Simbolicamente, é importante um parlamentar falar a respeito de um assunto que está incomodando a comunidade, todas as famílias, né? Sem dúvida. Acho, agora, daí a pedir a cabeça do secretário e tal, já são algumas situações que me parece exagero. Sim. Se não me perdoe a opinião, mas me parece exagero, porque acho que essa agenda
repito, não é uma agenda da Câmara de Vereadores, Vereadores, né? Concordo Em que com pese você. o seu domínio do tema já pode me permitir que o senhor esteja querendo alçar voos maiores em 2018? Talvez não. Nós somos um dos 40 vereadores dos Partidos dos Trabalhadores que foram eleitos no estado do Acre, no caso, né? Eu fui o mais votado dos 40 vereadores. Nós temos 229 vereadores no estado do Acre inteiro. Nós estaremos passando por um processo eleitoral agora, no ano de 2018, e todos os partidos da Frente Popular e os partidos de oposição, é claro que vão estar escolhendo, definindo seus nomes. É claro que o meu nome, por ter sido o vereador mais votado do partido, no ano de 2016, ele passa por um processo de discussão. Eu quero dizer que, assim, me coloco à disposição do partido e da sociedade do Estado como um todo, porque acredito no que estamos fazendo pelo Acre, não é? Nós conseguimos, já nesses quase 20 anos de governo, sem dúvida nenhuma, avançar em muito dentro do processo de construção, tanto de estrutura educacional quanto de saúde, até mesmo na segurança, nós conseguimos avançar em muitos aspectos, no caso, né? E na infraestrutura do Estado como um todo. Acredito nessa bandeira que eu defendo, sei que estamos passando por um processo grave de consciência ética a nível nacional, no que é um político, do que um político deve fazer, algumas figuras nacionais, e não fazer também, né? Mais importante ainda, algumas figuras nacionais hoje detidas, presas, condenadas. Do próprio PT, inclusive. Do próprio PT, inclusive, nós consideramos que é legítimo cometer um crime, foi provado, foi comprovado, a justiça está aí, e nós temos aqui que dar todo o crédito à justiça por ter feito um trabalho, por estar fazendo um trabalho merecedor de elogio, no sentido de prender e não estar escolhendo sigla partidária, cor partidária, não é? Então são políticos do PSDB, do PMDB, do PP, do PT, então são políticos que estão envolvidos em problemas com a justiça e que estão pagando, que estão agora sendo submetidos a esse crivo da justiça, né? Então nós acreditamos na política, acreditamos no que podemos fazer pelo Estado e por ser um acriano, e por acreditar naquilo que posso contribuir com o meu Estado, sem dúvida nenhuma, vou estar à disposição das escolhas do partido e tudo mais, para que possamos estar ou não participando desse processo. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o espaço, né? Agradeço a TV Gazeta pela entrevista, deixar o meu abraço à população do estado do Acre, meu abraço à população de Rio Branco e dizer que nós podemos sim acreditar no futuro, de construir um futuro digno para o Acre, para o Brasil, para a nossa cidade de Rio Branco. Que nós possamos pensar juntos em como podemos melhorar isso. Ok, obrigado mais uma vez. Gazeta Entrevista volta em instantes.